Olá, pessoal. Olá, aluninhos, queridos alunos, queridos estudantes. Aqui mais uma vez o professor Marcelo Taranto, discorrendo, conversando com vocês sobre a disciplina de matemática e, particularmente, nós vamos conversar hoje sobre frações, decimais e porcentagens. Vale lembrar que esse conteúdo ele é vivenciado tanto nos anos finais do ensino fundamental, como também no ensino médio, porque é algo que está presente em várias situações, problemas, em várias resoluções. O Enem, inclusive, tem cobrado muito esse conceito nas questões que ele trabalha lá para a resolução. Ele tem trabalhado exigindo o conhecimento prévio do estudante sobre o conceito de fração, o que são números decimais, e porcentagem. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse percurso juntos. Bem, os objetivos de hoje, então, nós compreendemos a relação entre as representações fracionárias, as frações, né, entre os números decimais e os percentuais de um número. Maneiras diferentes, distintas, de nós representarmos a mesma quantidade, o mesmo número, né? É o mesmo número com aparência um pouco diferente, né? É como você estivesse indo para uma festa e a cada festa você utiliza uma roupa diferente, um penteado diferente, só que você continua sendo você mesmo em todos os momentos, apenas com apresentações um pouco distintas. É isso, então, que nós vamos ver hoje. E também resolvermos algumas situações, problemas envolvendo aí as representações fracionárias, decimais e percentuais de um número. Só a título de curiosidade, caso alguém venha me perguntar, essa imagem que está nesse template, nesse slide, é uma figura icônica da matemática, da filosofia e também da religião católica, que é um pesquisador, um filósofo, um matemático que viveu meados do século XVI e o início, né, os primeiros anos do século XVII, entre 1500 e pouco até 1600 e pouquinho, é o Giordano Bruno. Ele foi queimado na fogueira porque ele não quis negar as suas convicções. Ele era um religioso católico, mesmo assim, a fé dele não conseguiu suplantar a razão. E por conta de seus conhecimentos, inclusive ele era astrônomo também, a igreja, a Inquisição, né, a instituição religiosa católica, a Inquisição acabou por persegui-lo e o queimá-lo. Mas isso é uma outra história que a gente pode conversar em outro momento. Vamos àquilo que nos interessa, que é falarmos inicialmente sobre porcentagem. Como o próprio nome fala, porcentagem é algo que está dividido ou que está se relacionando com o número 100. Esse símbolo gráfico aí de duas bolinhas com tracinho no meio, que vocês conseguem ver, é o símbolo representativo de porcentagem. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, 86 dividido por 100, né, é uma divisão, é um número fracionário, também pode ser representado, pode ser escrito, pode ser lido como 86% ou simplesmente 86 com o símbolo gráfico de porcentagem. Então, porcentagem é todo e qualquer número fracionário, qualquer razão que tenha como denominador sempre, mas sempre, pessoal, o número 100, tá bom? E existe, como eu comentei agora há pouco, algumas maneiras, algumas formas de você representar este número. Pode ser na forma percentual, na forma fracionária ou até mesmo na forma decimal, que é um número, né, que possui muitas das vezes uma parte inteira e logo depois algumas casas após a vírgula, ou infinitas casas após a vírgula. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Nesses exemplos que eu trouxe para vocês aqui, ó, vocês observam no primeiro exemplo, 2%
2 dividido por 100 avos e 2 centésimos. É a mesma coisa, é o mesmo número, só que escrito e falado de uma maneira diferente. 2%, 2 dividido por 100 avos, ou 2 centésimos, né? Uma na forma percentual, outra na forma fracionária, outra na forma decimal. É a mesma coisa, indica a mesma quantidade. O exemplo abaixo, 30%, ou 30 dividido por 100 avos, ou apenas 3 o quê? 3 décimos. Estamos aí diante de um número, né, representado de algumas maneiras, mas, por fim, ele significa a mesma coisa, a mesma quantidade. O outro exemplo, 75%, 75 dividido por 100 avos, ou 75 centésimos, que é a forma decimal. Mais uma vez, é a mesma coisa, é o mesmo número, apenas com uma aparência, uma roupagem diferente. Então, observem, queridos alunos, que existem 3 maneiras de você representar um número: na forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Pois bem, porcentagem, então, é apresentado na forma de fração decimal. É importante entender, inicialmente, o significado de fração, que é um conceito empírico, um conceito primitivo, é um conceito bem simples, mas muitas das vezes os queridos alunos se esquecem que a fração é uma divisão, onde possui 2 termos: o antecedente, ou o numerador, né, e o denominador. Sendo que o denominador, ele nada mais é do que a quantidade de vezes em que o todo foi dividido. O denominador representa, ou seja, o todo, o coletivo, a quantidade de vezes que esse todo foi dividido. E o numerador, né, que fica em cima da fração, ele nada mais é do que a parte que foi tomada, retirada, consumida deste todo, tá bom? Então é importante a gente ter essa noção. Eu trago isso aí nesse template explicando para vocês. E alguns exemplos aí de porcentagem representados na forma decimal. Se você pega um número fracionário, 1 dividido por 8, né? 1 sobre 8, quando você faz essa divisão, utilizando aquele método padrão das chaves, você encontra como resultado o número 125 milésimos, que a gente conhece como sendo um decimal exato, que também é um tipo de número racional, ou seja, uma maneira de você representar percentualmente na forma ora fracionária, ora na forma decimal. Um sexto, se você faz essa divisão, você vai ter aproximadamente 0,166666. Você tem aí, ó, uma sequência de números infinitos após a vírgula, que a gente chama de dízima periódica. Um outro exemplo, né? Você pega a fração 3/5, divide e tem como resultado o quê? 6 o quê? 6 décimos. Isso também é uma forma percentual de você representar algo, só que agora numa forma de um número decimal, que é um decimal exato, que também é uma característica, um tipo de número racional. Os outros exemplos que eu trago aí, ó, nós temos aí, ó, se vocês pegarem, como no primeiro exemplo, 125 milésimos e multiplicarmos por 100, por 100%, nós vamos ter como resultado 12,5%, 12,5%. Se nós pegarmos esse 0,16, aproximarmos ele para 0,17 ou 17 centésimos, e também multiplicarmos por 100, já que é porcentagem, né, vamos ter aproximadamente 17%, ou seja, maneiras diferentes de nós apresentarmos o número. E se nós pegarmos os 6 décimos, que é um decimal exato, e também multiplicarmos por 100, vamos ter como resultado o quê? 60%. Então, na porcentagem, como a fração que indica a divisão da parte é chamado de numerador.
e o todo é chamado de denominador. Foi como eu expliquei agora há pouco. Com isso, vamos ver então essa primeira atividade, que é o seguinte. Vamos imaginar aí um caso de um jornal, né, que é apresentado nas mídias televisivas e nas mídias digitais impressas, o seguinte texto: o desmatamento caiu 31%, olha o símbolo de porcentagem aí, na Amazônia Legal, no acumulado de janeiro a maio de 2023. Foram 1.986 quilômetros quadrados de área desmatada nos primeiros meses deste ano, ou seja, de 2023, contra 2.867 quilômetros quadrados de área desflorestada, destruída, entre janeiro e maio, agora, de 2022. Então, estamos fazendo uma comparação entre o ano de 2022, que teve 2.867 quilômetros quadrados de desmatamento, e no ano de 2023, que nós tivemos 1.986 quilômetros quadrados. Ou seja, houve aí uma redução de 31% comparando ano a ano. Então, vamos encontrar então esse valor dessa queda aí, ó, que efetivamente ocorre nessa comparação. Bem, como eu expliquei agora há pouco, apenas ratificando, confirmando, né, o que o texto estava falando, de janeiro a maio de 2022, tivemos 2.867 quilômetros quadrados de área desmatada, desflorestada. E entre janeiro e maio de 2023, ou seja, a mesma quantidade de meses, só que um ano diferente, 2023, tivemos 1.986 quilômetros quadrados. Calculando a diferença, então, entre esses dois períodos, do primeiro período e o segundo período, ou seja, o segundo período, né, que é o ano mais recente, perante o primeiro período, que é o ano mais antigo, nós vamos ter um valor de 881 quilômetros quadrados a menos, porque mais com menos você subtrai e coloca o sinal do maior número. No caso, o maior número é 2.867, ele tem um sinal negativo. Então, seria uma resposta negativa nesse cálculo numérico simples. Pois bem, então se nós pegarmos essa diferença de 881 quilômetros quadrados menos negativo e dividirmos pelo desmatamento que ocorreu no ano de 2022, que é o valor de 2.867 quilômetros quadrados, nós vamos ter nessa divisão, né, 881 dividindo por 2.867, nós vamos ter como resultado um número decimal, que é negativo, né, porque divisão de números menos com mais, na divisão tem como resultado um número negativo. A gente vai ter aí, ó, 0,3072, ou esse número 0,3072 é um número decimal exato, né? E que se nós pegarmos este número, como nós fizemos nos exercícios anteriores, e multiplicarmos por 100, porque a gente está trabalhando porcentagem, nós vamos ter um número de 30,72% negativo. O valor negativo indica que houve o quê? Uma queda, uma redução. Então, é uma conta bem simples, você faz a subtração ano a ano, divide pelo ano, pelo valor do ano em referência, e aí você vai ter um valor, basta você multiplicar por 100, andar, no caso, duas casas decimais à sua direita, e andando essas duas casas decimais à sua direita, você vai ter o valor de aproximadamente 31% de redução, que foi exatamente o que o início do texto estava afirmando. A gente apenas fizemos a conta para ratificar o que o texto estava falando. Vamos ver uma outra atividade que caiu no Saresp de 2015, que tem a seguinte manchete: 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Foi feita uma pesquisa e eles tiveram esse resultado. Então, considerando que esse fato que foi constatado foi realizada uma pesquisa em cima de uma amostra de 300 pessoas, que foi o total de pessoas que participaram dessa pesquisa, o total delas que não receberam um sorriso no atendimento, muitas vezes aquelas maquininhas que vocês vão
nos centros comerciais, no shopping center, naquelas grandes redes de varejo, onde você está no caixa ele pagando, junto com o teclado, junto com o caixa, você tem aquelas maquininhas que você bota um rostinho, então às vezes na entrada e saída da loja também tem lá, que você sinaliza, que é uma forma deles parametrizar, eles terem uma noção se o grau de satisfação do cliente está sendo atingido ou não. Pois bem, essa é uma questão que caiu no Saresp. Vamos ver juntos. Aqui. Então, nós vimos que se 25% dos consumidores eles não receberam o sorriso no atendimento, não deram um sorriso no atendimento, considerando que a amostra total é de 300 pessoas, a gente pode, então, ratificar e confirmar que 25% de 300 pessoas, você faz a divisão, porque é porcento, é 25 dividido por 100, e esse vezes o 300, que é o total de pessoas que participaram dessa amostra de pesquisa. Você vai ter como resultado um decimal exato chamado zero, né? Que você achou essa divisão de 25 por 100, você vai ter como solução um decimal exato, que é 25 centésimos, multiplicando por 300, que é o total da amostra da pesquisa, vamos ter como resultado 75 pessoas. Ou seja, das 300 pessoas ouvidas na pesquisa, 75 não receberam nenhum tipo de sorriso no atendimento. Então, é uma forma de nós aferirmos e calcularmos. Você vê que no comércio também faz exigências e se acaba tendo isso aí como uma regra geral, a utilização de porcentagem, frações, números decimais em diversas áreas, não apenas no meio acadêmico, mas também na vida comum do dia a dia. Bem, meus queridos, eu espero que eu possa ter atendido de maneira bem inicial esse conteúdo. E se vocês gostaram, por favor, deem um likezinho, dê um joinha e se inscrevam no canal para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima.